Bom dia, irmãos, graça e paz. Passando aqui para dar sequência ao devocional dessa manhã. Estamos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Hoje vamos do verso 17 em diante. Façamos a leitura do texto. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei, que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Meus irmãos, nós estamos nessa porção e na última vez que nós nos encontramos, nós vimos que Paulo está abordando na correção que ele deu a Pedro, que ele fez a Pedro, e ele deu sequência nos mostrando que a justificação é pela fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. Pois ele termina a parte que nós lemos anteriormente dizendo: pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ou seja, Paulo está fazendo um contraponto entre justiça própria e a justiça de Cristo, a salvação pela graça, que é unicamente por fé e não por observância à lei. E ele ainda agora continua dizendo: mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? Ele faz uma pergunta, dizendo: bom, se eu buscar a justiça por meio de Cristo, isso torna, isso nos torna culpado do abandono da lei. A lei torna Cristo responsável pelo pecado? De forma alguma. Ele vai dizer: de forma alguma. Ele fala que a reconstrução desse velho sistema, ele diz: de maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo, observe, sou eu quem reconstruo, o antigo sistema da lei que já destruí, que já foi destruído, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Observe, irmãos, que o antigo sistema a que Paulo se refere, o antigo modelo que nós vemos exposto no Antigo Testamento, com os sacrifícios, com as ofertas, com aquilo que a lei exigia para o perdão do pecado, com a intercessão do sumo sacerdote, todo aquele ritual, todo aquele sistema, tudo aquilo era sombra, tudo aquilo apontava para Cristo, tudo aquilo se cumpriu em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais sacrificar, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios para perdão de nossos pecados. O sacrifício perfeito já foi oferecido e foi Cristo Jesus naquela cruz. Eu não preciso reconstruir nenhum sistema para perdão de pecados. Tudo isso já foi superado, era sombra. Era sombra. O dono da sombra chegou e ele superou todo este sistema, ele é maior.
né? Quando o escritor aos Hebreus escreve aquela carta, justamente ele escreve para pessoas que estavam abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo, e ele expõe naquela carta justamente a superioridade da pessoa e da obra de Cristo. Aqui Paulo está dizendo, esse sistema já foi superado, vencido, ele já foi destruído. Aí ele diz o seguinte: pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. E é o que a lei faz. É o que a lei faz. A lei condena. A lei revela o nosso pecado. A lei nos mostra o quão pecador somos, o quão impossibilitados somos. A questão é que nós, observando a lei, nós achamos que nós conseguimos fazer alguma coisa. Mas, meus irmãos, é tudo pela graça. É tudo pela graça. A lei, ela condena. Ela exige e condena. Essa é a verdade. A graça exige e concede. Essa é a diferença. Na graça há exigência, mas ela mesmo concede graça. Na lei não. A lei ela exige e ela condena. Né? Então ele disse, quando eu procurei viver pela lei, ela me condenou. Portanto, ou seja, tendo isto em vista, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, Paulo está sendo claro, eu morri para a lei, a fim de poder viver para Deus. Ele está falando, esse antigo sistema foi superado em Cristo. Em Cristo eu estou vivo, eu fui renovado, revivido, eu fui ressuscitado para viver para Deus. O fim da lei é Cristo. E ele diz assim, eu fui crucificado com Cristo, assim, ou seja, deste modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Mas Cristo vive em mim. Então aqui nós encontramos o verdadeiro estado do cristão, genuíno. Ele já não vive mais nos rudimentos da lei. Ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Não é a lei que vive mais nele, mas é Cristo que vive em seu coração. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, tendo isto em vista, ou desta maneira, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Parece uma coisa interessante, né? Intrigante. Paulo diz assim que já não vive mais, né? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, mas ele diz o viver que agora vivo, né? Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo fala de uma nova vida. E Paulo coloca dois pontos interessantíssimos aqui. Primeiro, ele diz que ele vive neste corpo terreno pela fé. Nós vivemos aqui pela fé. Quando o escritor de Hebreus diz nós não somos daqueles que retrocedemos para a destruição, mas somos daqueles que avançam, que perseguem pela fé, né? Por meio da fé. Diz, o meu justo viverá por fé. A fé no Filho de Deus. É interessante observar isso, que não é fé na fé. É fé em Cristo. Eu sei que há um pensamento de um filósofo nosso aqui próximo, né, que diz andar com fé horror, que ela não costuma falhar. Não, aqui não é fé na fé, é fé no Filho de Deus. É fé em Cristo. Ele diz, agora eu vivo, não mais ancorado no sistema da lei, não mais ancorado na minha justiça própria, não mais ancorado no que eu faço, no que deixo de fazer, mas unicamente
na fé no Filho de Deus. Olha o que ele diz, duas verdades maravilhosas. Ele completa dizendo que me amou. Que me amou. Observe, Deus em Cristo nos amou. E ele se amou tanto que ele diz assim, e se entregou por mim. Meus irmãos, nós podemos até dar sem amor, mas nós nunca podemos amar sem dar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu seu único filho. É interessante aqui, nós vemos que o amor que Cristo tem por sua igreja, pelo seu povo, olha o que ele diz, tanto que me amou e se entregou por mim. Observe que foi uma entrega voluntária, amorosa. Ele não foi obrigado, ele se entregou por mim. E Paulo agora aborda um ponto muito importante quando ele diz: não considero a graça de Deus algo sem sentido. E todas as vezes que nós tentamos viver pela lei, pelos nossos esforços, nós a tornamos sem sentido. Porque estamos dizendo que a graça de Deus não é suficiente, que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Todas as vezes que nós queremos viver ancorados na nossa força, repousarmos em nossa justiça própria, nós estamos declarando que a graça de Deus é algo sem sentido. Paulo está dizendo, não considero a graça de Deus sem sentido. A graça é graça. E para ser graça, ela não pode ser merecida. Se eu faço pela lei, isso é justiça. É o que eu mereço. Agora, quando eu recorro à graça do Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo, se não for por sua graça. Então isso é graça. Pois, olha o que ele diz, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então observe que a guarda da lei, a ânsia em cumprir a lei, em guardar a lei, torna nulo o sacrifício de Cristo. Por isso, meus irmãos, isso é de extrema importância. Todas as vezes que eu quero agregar algo juntamente com a obra de Cristo, ou tenho o desejo de viver e ser recebido por Deus por meio das obras, por meio da lei, isso torna o sacrifício de Cristo nulo. É como se eu estivesse dizendo, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Não surtiu o valor, o efeito necessário. Essa obra não basta. Mas Paulo está dizendo que nós fomos declarados justos por meio do sacrifício de Cristo. E este sacrifício é suficiente. Esse sacrifício é suficiente. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda graça em mais essa porção da Escritura. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.